depois de algumas atualizações importantes, o meta do Honor of Kings deu uma mudada e a gente vai começar a nossa semana da tier list, onde eu classifico os melhores e os piores heróis de cada rota, e nesse vídeo aqui a gente vai começar pela rota superior, tá? Tudo pra você saber quais são as melhores escolhas pra você jogar aí na sua ranqueada. Então, ó, vai deixando aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! E como sempre, a gente tem 5 tiers, indo desde o muito forte até o tier do cansado, que são aqueles heróis que você deve evitar ao máximo na sua ranqueada. Vamos começar pela Mulan. A Mulan é uma heroína que já foi muito forte e atualmente ela se encaixa no forte, num S, eu diria que seria até um S-. Ela já teve um momento muito melhor no meta antigamente e ela sofreu alguns nerfs, e hoje, pra ranqueada, ela ainda é uma boa escolha, é uma escolha que pode se encarregar jogos, mas deixou de ser uma prioridade, então ela continua sendo forte, mas um forte um pouquinho mais abaixo do que era antes. Li Xin, lembrando que esse Li Xin eu sempre vou falar da forma amarela, o Li Xin de forma vermelha eu colocaria ele no meia bomba ou em qualquer outro tier aqui embaixo, mas a forma amarela dele com certeza se encaixa também no forte. A diferença da Mulan é que a Mulan é uma heroína mais genérica, então você vai ver jogadores que às vezes nem spamam tanto a Mulan assim, ou jogadores que nem sempre jogam na rota superior e tem essa Mulan. O Li Xin amarelo não, o Li Xin amarelo é um herói de mono, você tem que jogar muito com ele, você tem que spamar muito o jogo para você entender os limites e realmente conseguir impactar uma partida. Então é um herói mais difícil de você ver bons jogadores, mas quando aparece são jogadores que realmente conseguem impactar até um pouquinho mais do que a Mulan. E o Han e o Yan, eu nunca sei falar o nome dela certinho, mas a do martelo, como todo mundo chama aqui no Brasil, eu classifico ela no tier meia bomba. Já coloquei ela em tiers um pouquinho maiores, um pouco menores, mas no meta atualmente é uma heroína que se encaixa, tem muita dificuldade, tem muitas escolhas melhores no top, então não necessariamente ela é ruim, só que tem outras escolhas que são muito melhores que ela, então acaba jogando ela para um tier mais baixo. E você vai ver aí, principalmente nos elos mais baixos, ela aparecendo com uma certa frequência, até carregando alguns jogos, mas ali num elo médio, alto, já começa a ficar difícil e você vai ter pelo menos, sei lá, uns 10 heróis na frente dela ou até mais. Então não tem muito por que você jogar contra isso aqui, com isso aqui, fica no meia bomba, assim como fica o Mestre Sombrio. O Mestre Sombrio é outro herói que na rota superior é o famoso meia bomba. Ele tem, assim, ele tem um papel, ele é um tanque, mas você não joga com muitos tanques atualmente no meta na rota superior, e quando você prefere escolher, quando você quer jogar com um tanque, você tem outras escolhas melhores. Então, é um herói que também fica classificado no tier mais baixo, não dá pra colocar muito além disso. O Lu Bu, esse é aquele herói que entra como forte, tá? Não tem como você jogar ele um pouco mais pra baixo disso, até mais pra cima também é difícil, mas o Lu Bu é aquele herói mais late game, que tem um impacto ali depois de fechar 2, 3 itens, e aí quando você chega no late game, além da ultimate dele ser roubadíssima, cada lapada vai dar ali 2k500, 2k800, e ele vai literalmente limpar uma fight, limpar os carries com muita facilidade. Só é um herói que você tem que tomar cuidado, porque o early game dele, o começo do jogo dele é bem ruim. Reino aparecendo aqui pela primeira vez, eu tô colocando o Reino top nessa tier list, e eu vou colocar ele no forte. Pessoalmente falando, eu não sou muito fã do Reino Top, eu já falei algumas vezes, eu sou muito fã do Reino Mid, muito fã do Reino Selva. O Reino Top eu acho que ele deixa um pouquinho a desejar, mas o papel dele é muito parecido com o da Selva, só que eu não gosto de ver muito ele pela side. Eu acho que o Reino bom é aquele reino que consegue impactar bastante o mapa, e esse Reino Top ele acaba tendo que ficar na side por um pouco mais de tempo, por isso que eu não sou muito fã, mas ainda assim, o herói tá muito forte, não dá pra negar que é uma ótima escolha, e esse Reino Top ele aparece como tanque, tá? Então é um herói que ainda assim vai ser útil, vai ajudar bastante o time. Ele seria um S-, na minha opinião. Mas, de novo, né, como a gente tá fazendo uma tier list geral, eu tô considerando aqui o que eu sei que realmente é forte, e o Reino, nesse momento, é um herói forte. Uzi, eu sempre vivo um misto de emoções com ele, às vezes eu coloco ele um pouco mais pra baixo, um pouco mais pra cima. No momento, eu jogo ele um pouquinho mais pra baixo ali, como um herói bom, também é uma escolha mais próxima aí de monos, né, da galera que joga e spama muito com o herói, aí vale mais a pena. Só que o problema é que a fase de rotas dele é bem complicada, e atualmente você tem escolhas no top mais seguras, mais sólidas. Ele entra um pouco no exemplo que eu falei do martelo. Não é que o Fuse seja ruim, só que tem muitas escolhas acima dele, então ele acaba ficando um pouquinho abaixo. Eu abriria esse tier do bom aí, colocando ele como um A+, quase S. E dependendo da sua análise aí, você pode colocar ele no S também, mas no momento eu vou deixar ele no bom. Arthur, esse é outro herói que vai ficar aqui no meia bomba, tá? O Arthur também já foi muito mais forte, a gente já teve mais prioridade nele. Atualmente você só vê ele aparecendo em elos mais baixos, e sim, pra você que tá começando o jogo agora, é um herói que vale a pena, mas muito em breve, quando você começar a subir de elo, você já vai largar ele e vai pegar outras escolhas, porque tem campeões muito melhores no momento. O Kai Top, eu não gosto do Kai Top, mas entendo que ele se encaixa no bom, principalmente se for um Kai tanque, tá? Assim, o problema é que o Kai Top, qual que é o problema? O Kai bom é o Kai tanque, e esse Kai bom é na selva ele é muito forte como tanque.
No top, ele faz um papel parecido, só que a galera faz muito aquela build AD, que é a build de dano físico, porque ele vai dar bastante dano, mas é o herói que fica muito papel. Se você pegar um time do outro lado que sabe jogar, que tem controle de grupo, esse cara aí vai dar uma lapada e já vai morrer, porque não vai ter nada ali pra absorver, ele é muito papel. Então é um herói que eu não gosto na rota superior, vou deixar ele no meio termo aqui no bom, mas ainda assim dá pra você jogar, principalmente dependendo do elo que você tá, você consegue aproveitar bastante. O Ata, eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião 100% formada, a gente não viu tantos Atas assim depois das mudanças que ele teve, ele ficou muito mais puxado pro AD agora, do que necessariamente para aquele herói tanque. Vou deixar ele no bom, mas quero deixar esse pontinho aí de aviso. Pode ser que com o passar das semanas a gente vá descobrindo builds melhores para ele, que vai entendendo um pouco mais sobre esse, entre aspas, novo Ata, e ele apareça aqui nesse tier do forte, tá? Eu vejo muito potencial, até mesmo na próxima de tier list, para ele estar aqui. Mas nesse momento, até por a gente não ter tantas informações assim, eu não quero me precipitar, também não quero jogar ele muito para baixo. Vou deixar ele no tier do meio, que é um tier para você ficar de olho, tá? Fica de olho que o Ata pode ser bem interessante. Sun Ce. Me perguntaram esses dias, né, se eu achava que o Sun Ce estava forte ou não, e o Sun Ce, ele continua sendo um tier S. Ele pode sim ser aquele herói que impacta demais o jogo, principalmente com essa skin nova, né, família? Pô, com essa skin nova aí, parece que o boneco ficou mais bufado ainda, e ele pode carregar um jogo, principalmente se ele tiver muito impacto no começo de jogo. Mas é aquele herói que ainda tem suas limitações, que chega no late game, o papel dele fica muito mais difícil de encaixar, então não dá pra gente subir ele pro SS, porque ele tem algumas deficiências aí muito claras. Então vamos deixar ele no S. Lian Po, não sou fã de Lian Po top, mas, quer dizer, eu não sou fã de Lian Po no momento, eu gosto do Lian Po top, mas não sou fã dele no momento do meta, porque, de novo, o meta não tá puxado para tanques no top, mas dos tanques que a gente tem no top, ele é o melhor. Então, se ele é o melhor, ele e o Doom, né, são os melhores aí. Eu vou até puxar o Doom junto, porque eu acho que a gente consegue falar dos dois meio que na mesma proporção. O papel deles é bem parecido, são tanques que acessam a backline, que conseguem absorver bastante do dano e que podem entrar e sair de uma luta. Com recurso, jogando na rota superior, eles acabam tancando mais do que o normal e sim, eles conseguem muitas vezes ali segurar muito dano que outros heróis não segurariam. Então, se você quer um tanque na rota superior, qualquer um dos dois aqui são as melhores escolhas, na minha opinião, tá? Lian Po e Doom, mas não acho que eles estão nem muito pra cima nem muito pra baixo disso, depende do ponto de vista, mas os dois aqui se encaixam como boas escolhas como tanque. Lembrando que o meta não tá tanto pra tanque. Guan Yu, esse daqui não tem muito o que fazer, né? Ele é aquele famoso herói meia bomba, só que nas mãos de um mono ele pode virar um herói bom. Esse é o problema do Guan Yu, né? Eu vou deixar ele no bom porque o potencial do herói é de ser um herói bom. Nas mãos de um mono muito bom, ele vira até um herói forte. Mas nas mãos de um mono normal, de um cara que já joga bem com o Guan Yu, ele consegue desempenhar bem o papel. Mas no geral, nas ranqueadas aí, quando você vê, é bem mais provável que você veja um Guan Yu meia bomba ou um Guan Yu cansado, que é daquela galera que não joga muito com o herói. Esse daqui não é um herói pra você jogar de vez em quando, não. É pra você spamar a partida com eles e entender como que o Guan Yu tem um estilo de jogo diferente. Então você tem que entender como que você vai impactar a partida com ele. Então ele fica aqui no tier do meio, levando isso em consideração, tá? Mas sabendo que nas ranqueadas é muito mais provável que você veja uns Guan Yu que tem um desempenho muito pior. O Neza no top, eu já quero abrir aqui o tier do cansado, tá? O Neza Jungle é uma coisa, o Neza top pra mim é outra completamente diferente. Eu acho que na rota superior ele é muito, mas muito mais fraco. Ele não dá muito dano, ele não tanca o suficiente, ele demora assim, na selva querendo ou não, ele pega um pouco mais de recurso também, então ele consegue crescer um pouco mais no jogo. E quando vocês verem aí a tier list da selva, você vê que o Neza vai estar melhor ranqueado. Mas no top, atualmente, eu coloco ele como cansado. É um herói que também chegou meio estranho, né? Parece que ele tá com os status um pouco mais baixos no nosso servidor. E acaba sendo aquele herói esquisito. Quando você vê na partida, você vê que ele não vai causar dano, não vai tancar. O que ele vai fazer? Ele vai chegar na ultimate e vai pular na cabeça de alguém. Mas vai pular na cabeça de alguém, vai fazer o que depois? Não vai fazer nada? Então, não ajuda muito. Vou começar o tier do cansado com ele. Charlotte, essa daqui, eu continuo abrindo ali no tier do muito forte, do SS. Eu sei que a Charlotte, nesse tier, ela não é a mais forte, tá? Desse tier do SS, você vai ver que eu vou colocar ela um pouquinho mais pro lado, porque tem outros que estão sendo prioridade. Mas a Charlotte ainda é uma escolha muito forte para ranqueada e que, pensando no cenário de ranqueada mesmo, você consegue carregar muitos jogos com ela. Então eu deixaria ela um pouco mais fraca dentre esse grupo dos SS, mas ela, para mim, ela tá mais forte que esses caras aqui do S, então tem que colocar ela lá em cima. Yang Jiani continua no tier dos cansados, né? Apesar da gente ter os inumanos aí, que de vez em quando pega o Yang Jiani, ele consegue impactar um jogo e consegue... É aquele herói que ele tem potencial para ser um meia bomba, pelo menos. Mas no geral, o herói é uma das piores escolhas que a gente tem na rota superior, então não tem por que a gente classificar ele muito lá pra cima, porque o herói continua sendo bem cansado e fica ali do lado do Neza. Arrisco dizer que ele tá até melhor que o Neza atualmente. Mas
ainda assim, um tier bem cansado. Byron, esse daqui continua no SS, não mudou nada das tier lists passadas, ainda é a melhor escolha para jogadores novos, para jogadores que querem impactar o jogo desde o começo, que querem muitas vezes pegar 2, 3 kills, pressionar a rota e já snowballar o jogo. É uma escolha muito boa em todos os elos. Então, Byron não mudou nada, pode continuar jogando com ele sem medo. Cal na rota superior. Esse aqui me pega um pouquinho, mas ele é um tier S, tá? Ele é um S que fica meio que caindo pro A e às vezes, dependendo da comp, dependendo do jogador, ele consegue subir para um S, S+. Não SS, né? Mas sim S+. É aquele herói que fica numa zona meio nebulosa, mas no momento ele ainda é uma escolha S, né? Ele é uma escolha ali que tem ali o potencial de impactar uma partida, apesar da gente não ver tantos Calcaus assim no nosso servidor bem jogado, isso é fato. Então a gente acaba sofrendo um pouco isso. Mayene vai pro nosso SS, ela continua sendo essa escolha absurda, tá? A Mayene, cara, assim, não tem como. A Mayene é bonecão. E bonecão, mesmo que você nerfe, ele continua no meta, porque você tem que nerfar demais pro herói sumir. E mesmo com os nerfs que ela teve, ela continua sendo uma das prioridades no top. Ainda é uma escolha extremamente segura em todos os elos, principalmente elos mais altos. Cara, não tem o que fazer, Mayene é muito forte. O Dharma, esse daqui subiu na nossa tier list e entrou pro SS, por incrível que pareça. Temos o Dharma como uma das principais escolhas. Eu sei que na ranqueada o pessoal tem dificuldade de ver isso, porque tem muito Dharma mal jogado, tem muito Dharma aí que só joga no meio de todo mundo, não faz nada, ele só morre, mas o Dharma atualmente ele tem um potencial de carregar jogos muito forte, se você souber jogar bem de Dharma, se você souber trabalhar com o flanco, né? Um Dharma na backline, ele rasga os atiradores, ele não deixa você clicar, ele joga na parede. Cara, é muito difícil jogar com um Dharma bem jogado. Eu sei que vocês aí na ranqueada, principalmente elos mais baixos, não vão enxergar isso que eu tô falando, mas um Dharma em elos mais altos é muito difícil de jogar contra. E por fim, a gente fecha com a Alain, que também entra nesse tier do SS. Pra mim, ele, a Mayene, eu colocaria mais ou menos nessa ordem aqui, ó. Ele, Mayene e Byron como os 3 mais fortes da rota, o Dharma vindo ali em quarto e a Charlotte como em quinto dessas escolhas do SS, tá? O Alain ainda é aquela escolha super prioridade, que continua muito forte de correr, que continua sendo aquele herói que late game vai acessar muito fácil a backline, vai esbagaçar e vai jogar todo, né? Simplesmente ele pula na backline, causa dano, mata o atirador e sai vivo. É muito difícil jogar contra o Alain, ele faz um papel de assassino, às vezes barra tanque, às vezes iniciação, às vezes ele chega em luta em 2 tempos. Cara, que boneco completo. Então hoje a tier list do top, falando de SS, eu colocaria o Alain até com uma melhor escolha no top, lado a lado com a Mayene, tá? E Byron. Eu acho que os 3 estão lado a lado, aqui que a gente deixou numa ordem, mas os 3 estão no nível muito próximo, e Dharma e Charlotte um pouquinho abaixo, mas acima desses outros que eu falei. Fechou? Então é isso, eu quero saber nos comentários, óbvio, né? Se você não deixou ainda, deixa a sua tier list aí embaixo, o que você discorda, o que você concorda, o que você colocaria nessa lista aqui, o que você acha que não faz sentido nenhum. Deixa nos comentários pra eu saber, se for nos comentários quer deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.